de fé, paróquia de amor, 70 anos de graça e fervor. Querido irmão, querida irmã, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aos 30 dias com São Vicente de Paulo. Coloquemo-nos em atitude de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspiração do 22º dia. São Vicente era um vanguardista. Estava à frente de seu tempo. Ao verificar os limites e a caducidade do modelo de vida consagrada que imperava naquela época e que não mais respondia às necessidades da igreja e da sociedade, seus olhares se voltaram mais para a frente. Nada de formalismos, de vida consagrada cheirando a naftalina, de engessamento que impedisse o caminhar missionário. A compreensão dele era tomada de tamanha lucidez que somente pode ter sido revelado por Deus. Vejamos, vosso mosteiro é a casa dos enfermos e aquela em que reside a superiora. Vossa cela é um quarto de aluguel. Nisso sois mais semelhantes a Nosso Senhor. Tendes como capela a igreja paroquial na qual deveis assistir o santo sacrifício e dar bom exemplo, sendo sempre a edificação do povo, ainda que sem deixar por isso o serviço aos doentes. Vosso claustro são as ruas da cidade, pelas quais tendes de ir para atender os doentes, já que a obediência tem de ser vossa clausura. Por grade tereis o amor de Deus, e por véu levareis a santa modéstia. A preocupação de Vicente eram os pobres que ele considerava como seus senhores e patrões. Deus ama a pobres e ama também os que amam os pobres. Quando se ama alguém, tem-se afeição aos seus amigos e servidores. Por isso, os pobres não podiam ser abandonados de forma alguma. Contrariamente à opinião da igreja, que dava mais importância aos perigos que a pessoa consagrada poderia encontrar no caminho. São Vicente percebia no mundo a sua grande seara. Não olhava, portanto, para os perigos que a pessoa consagrada poderia experimentar, mas via os perigos pelos quais os pobres passavam sem que ninguém se interessasse por eles. Por isso escreveu: o espírito da companhia consiste em dar-se a Deus para amar Nosso Senhor e servi-lo na pessoa dos pobres, corporal e espiritualmente, nas suas casas e noutros lugares, para instruir as moças pobres, as crianças e, de modo geral, todos os que a divina providência lhes enviar. Não se tratava de uma espiritualidade unilateral, mas sim de uma espiritualidade que se desenvolvia em meio ao conflito e aos dramas da vida. E no conflito, se posicionava ao lado dos pobres a partir de uma missão integral. A percepção de São Vicente surpreende até hoje. Vivem-se os dons e ministérios para os outros. Somos chamados por Deus e agraciados com dons do Espírito, não para nos trancafiarmos nas igrejas e em nossas casas. Dons e ministérios existem somente para o benefício de outras pessoas. E onde essas outras pessoas estão? São Vicente certamente responderia assim: na rua, na rua. Queremos amar a Deus? Vamos então para as ruas das cidades
e transformemos o corpo dos pobres em nosso próprio altar. Oremos ao Senhor. Confesso, Senhor, que muitas vezes vivo uma espiritualidade alienada, uma espiritualidade que me afasta das pessoas e da própria realidade. Desperta-me para compreender que a melhor espiritualidade é aquela que nos faz encontrar-nos uns aos outros para celebrar o santo nome do Senhor. Amém. Oração a São Vicente de Paulo. Ó São Vicente de Paulo, que olhastes fraternalmente para os pobres e miseráveis, e formastes mulheres e homens para o trabalho da evangelização dos pobres e da promoção humana. Inspira-nos pela vossa intercessão ao nosso Deus, em nossa ação missionária dentro da presente realidade. Faz com que vejamos a miséria humana em que vivem milhões de irmãs e irmãos nossos. Desperta em nossa vida o senso de paz e de justiça num mundo de tantas desigualdades sociais. Ensina-nos a humildade e a mansidão, quando procuramos a grandeza e a fama à custa da exploração de nossos irmãos. Fortalece nossas ações em favor das crianças abandonadas, dos jovens desnorteados, dos idosos solitários, dos desempregados, dos sem terra e sem teto, dos que sofrem por causa do nosso egoísmo, da multidão dos marginalizados e excluídos que passam fome e que não têm nem voz e nem vez em nossa sociedade. Ajuda-nos a seguir Jesus Cristo, evangelizador dos pobres, e a deixarmos Deus por Deus, quando servimos efetivamente nossos irmãos. Amém. Pela intercessão de São Vicente de Paulo, Deus abençoe o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Vicente, ensina-nos a mão estender, no amor a Cristo, a caridade é o nosso viver. São Vicente.